Eu devia ter feito mais ou melhor. Ainda na questão do apego, você conhece, Maria, um poema em que uma pessoa, já no final de sua vida, diz que deveria ter levado uma vida diferente, mais plena? É lindo. Tem até uma música dos Titãs chamada Epitáfio, cuja letra fala disso. Em resumo, a composição diz que a gente devia se importar menos com os problemas pequenos, amar mais, aceitar mais as pessoas como elas são e por aí vai. Muita gente, na hora da morte, se arrepende. Amigos médicos me dizem que é frequente moribundos se lamentarem porque não fizeram coisas que queriam ou deveriam ter feito. Curioso, dizem eles, é que ninguém lamenta não ter ganhado mais dinheiro, ou comprado um carro mais bacana, ou se vestido melhor. O que lamentam, o que lamentam é não ter estado mais com os filhos, não terem amado mais os pais, não terem expressado adequadamente o seu amor pela esposa ou esposo, ou sua gratidão a um amigo, ou mesmo não terem se reconciliado com um irmão. Arrependem-se ainda do mal que causaram a outros. Esse sentimento também pode tornar o desencarne mais penoso. É um sofrimento moral que atrapalha no momento da passagem, no desapego. Já pensou que aflição e que angústia chegar na hora da morte e pensar em quantos erros há a reparar, em quanto ainda existe por fazer e achar que não temos mais tempo para isso? E bastante gente ainda morre nesse estado de tristeza. Evitemos chegar a esse ponto. Importa pensar em 2 pontos. 1. Tenhamos em mente que a morte, do outro lado, do outro ou a nossa, tenhamos em mente que a morte do outro ou a nossa pode acontecer a qualquer instante. 2. É impossível fazer tudo o que queremos e devemos numa única encarnação. Mas, se sabemos que esse remorso nos atrapalha, cuidemos de agir adequadamente com todos. Cuidemos de deixar o menor número de pendências. Cuidemos de não deixar as coisas e, sobretudo, os relacionamentos mal parados. Busquemos a reconciliação e o entendimento a todo momento, pois pode ser que nossa morte esteja bem mais próxima do que imaginamos, não importando nossa idade ou saúde. Amemos a todos e vivamos no bem. Sábio foi o conselho dado por Paulo de Tarso, ou São Paulo, que no fim da vida repetia a todo momento: amai-vos uns aos outros. Saibamos que temos a eternidade para corrigir nossos erros, mas lembremos também que o nosso interesse é apertar o passo. Quando chega a hora da morte, não é da nossa ternura que nos arrependemos, é da nossa severidade. George Eliot, pseudônimo de Mary Ann Evans, escritora britânica. E o que acontece depois da morte? Dada a diversidade de coisas que podem acontecer, fica quase impossível responder a essa pergunta com uma única resposta. A melhor resposta seria um vago depende. O que nos acontece depois que deixamos o corpo depende de quem somos, e quem somos depende do que pensamos e de como agimos. Pegando 2 casos extremos. 1. Um sujeito que, enquanto estava encarnado, se esforçou para ser uma boa pessoa. Não foi perfeito, mas tentou e conseguiu se aperfeiçoar. Na encarnação, buscou conhecimento, estudou. Buscou se ilustrar nos conhecimentos da filosofia e das coisas da alma. Se tinha uma religião, pouco importa. Se era espírita, importa ainda menos, pois isso nada garante. O que de fato importou é como ele agia. Era cordial, compreensivo, perdoava, conciliava, construiu mais que destruiu, era modesto, honesto na autoavaliação, corrigia-se, tratava todos como iguais, era solidário, caridoso, atento, disposto à ação, mais que disposto, de fato agiu na promoção do bem-estar dos outros. Se a tudo isso ou a muito disso se respondeu sim, esse sujeito provavelmente teve um desencarne bem equilibrado e tranquilo. Por quê? Porque nada temia. Estava, por assim dizer, com suas contas em ordem. Tinha no dia a dia e, por extensão, no momento da morte, a consciência bem tranquila. E é disso que se precisa na vida e na morte. Para onde foi esse sujeito após o desencarne? Foi, por merecimento, para algum lugar bem bacana. Na verdade, foi para onde precisava ir para seu desenvolvimento. Nesse caso,
Esse lugar provavelmente é o que no meio espírita se denomina colônia. É como se fosse uma cidade, mas no mundo espiritual. Lá existem escolas, teatros, cinemas, bibliotecas e outros equipamentos para o aprendizado. Penso, Maria, que deve ser algo mais ou menos como as escolas dos antigos filósofos. Perguntas, palestras, seminários, mesas redondas, estudos. Tudo que possa nos ajudar a compreender melhor todas as coisas. Lá, nosso personagem ficará vivendo uma nova etapa de sua vida até que chegue o momento de reencarnar. Daí, mais bem preparado, fortalecido e mais sábio, voltará para uma nova experiência como encarnado. E assim acontecerá novamente e novamente, até que já não precise mais do terreno acidentado da terra para seu aprendizado e melhora. Agora, o exemplo oposto. Um sujeito que, enquanto encarnado, foi complicado. Como o sujeito anterior, não foi perfeito, mas, diferentemente daquele, não se preocupou em se aprimorar. Ele só queria aproveitar a vida, como se soubesse o que isso quer dizer. Talvez até fosse religioso, mas a religião para ele não passava de uma obrigação social. A religião, apesar dos bons princípios, não lhe falava a alma. Esse sujeito só queria se dar bem. Considerava-se esperto. Uma de suas frases prediletas era: a vida é curta e o mundo é dos espertos. Achava que ninguém prestava e que a vida era uma selva. Ele primava pelo uso de quaisquer armas para vencer. Aliás, vencer, ter sucesso, riqueza e poder eram seus objetivos primeiros e únicos. Tinha até certo cuidado com os outros, mas esses outros não passavam de uns poucos que possuíam o mesmo código genético dele. Desconfiado, não botava a mão no fogo nem mesmo pela própria mulher. Os cunhados, os empregados, os colegas, os clientes, os vizinhos, o governo, para ele, ninguém era digno de confiança. Tudo era uma questão de ser mais esperto, de dar o golpe antes de ser golpeado. Sua vida foi de sobressaltos, fazendo jogadas, dando e tomando golpes. E a cada revés ele voltava ainda mais desequilibrado, fortalecido em sua cólera e seu desejo de vingança, como gasolina para o fogo. Se sua vida foi de sobressaltos, sua morte não foi diferente. Demorou para desencarnar. Uma morte em nada serena. No momento do desencarne, ele se desesperou. Não admitiu. Era poderoso e arrogante demais para perder a morte. Era poderoso e arrogante demais para perder para a morte. Tentou negociar. Não deu. Em vez de ver amigos e a esperá-lo no desencarne, e sim, ele também tinha quem de fato o amasse, o que viu foram seus piores inimigos a esperá-lo para um acerto de contas. Desesperado, nada restava fazer senão fugir. E foi isso que ele fez. E fará por muito tempo. Não pela eternidade, pois não há sofrimento eterno, mas por um bom tempo sofrerá até que se canse e consiga dobrar sua arrogância. Nesse momento, quando de fato estiver disposto a se emendar, somente então conseguirá perceber a presença e receberá a ajuda daqueles que de fato lhe querem bem e se condoem de sua situação. Aí então, exausto, já não terá ânimo para sustentar sua presunção e será ajudado e orientado para uma futura encarnação, onde aprenderá o que na vida anterior não quis aprender. Irá também reparar o que estragou. Não conseguirá resolver tudo numa única encarnação. Mas não faz mal. Usará tantas quantas precisar. Para seu bem, melhor seria se ele se empenhasse, se acelerasse o passo. Seria feliz mais rapidamente. Mas isso, como tudo, depende dele. Simples assim, Maria. Lógico assim. Essa é a tal justiça divina. Deus não pune, nem premia. Deus nos permite, literalmente, infinitas oportunidades para o aprendizado. E nos permite também o resultado de nossos próprios méritos e deméritos. Num caso como este, percebe-se que nem sempre aquele chavão que se diz nos velórios é verdadeiro. Bom, pelo menos ele descansou. Não, nem todos, nem sempre descansam após a morte. Esses dois casos são extremos. Entre eles, há uma infinidade de nuances e de pessoas mais ou menos preparadas a desencarnar a todo momento. Para onde vão? Como viverão? Isso, como nos exemplos citados, dependerá de como estejam. Para as almas nobres, a morte é o fim de uma prisão escura. É, porém,
tristeza para aqueles que no lodo puseram todos os seus cuidados. Petrarca, poeta romano. O descanso após a morte. No item anterior, mencionamos o dito muito comum em velórios de que o morto agora descansou. O que exatamente se quer dizer? E o que acontece? As pessoas falam isso geralmente quando o falecido, em vida, estava sofrendo muito com alguma doença. O raciocínio é que, acabado o corpo, agora o espírito já não mais sofre com aquela enfermidade. Os depoimentos de espíritos nos dizem que isso pode ou não ser verdadeiro. Ao desencarnar, algumas pessoas podem continuar a sentir por algum tempo os desconfortos da doença que apresentavam. A doença está inscrita no perispírito e este segue conosco no desencarne. Os livros espíritas descrevem hospitais no plano espiritual. Ali, os recém-desencarnados são tratados. São aliviados de suas dores, dos reflexos do modo de vida e das doenças que tiveram em sua encarnação. Um caso em que o espírito, por assim dizer, não descansa é quando há um desequilíbrio emocional. É, por exemplo, o que acontece com os suicidas. Vivem atormentados por seus pensamentos desequilibrados. Outros que não descansam após a morte são os que estão muito apegados a bens materiais ou a emoções. Ficam como que atazanados por ideias fixas a lhes impedirem o raciocínio límpido e lógico, a lhes roubarem o equilíbrio e a paz. Aliás, exatamente como o desequilibrado frenesi em que viviam enquanto estavam encarnados, certo? Esses, mesmo depois de mortos, não descansam. Também precisam de apoio e tratamento. Você já ouviu, Maria, aquela brincadeira que diz que ter uma chácara nos traz duas alegrias, uma na compra e outra na venda? Dizem isso porque manter uma casa de campo ou de praia dá um trabalho danado. Esse exemplo serve para entender o que acontece com os apegados a bens ou pessoas depois de sua morte. Continuam ocupados e preocupados com a administração de suas posses. Vivem com a cabeça cheia, não conseguem sossego, pois não querem. Mas, na verdade mesmo, Maria, ninguém descansa depois da morte. Como assim? É que aquela visão romântica e pueril do paraíso ou céu, onde aquele que morreu ficaria à toa, apenas em eterna contemplação, inexiste para o espiritismo. Mesmo o mais evoluído, sábio e merecedor dos espíritos, mesmo esse, trabalha. E como se trabalha como espírito? Aprendendo, ensinando, raciocinando, planejando e organizando a vida, socorrendo quem precisa. Há muito a fazer. A diferença é que um trabalho voltado não para a produção de bens materiais. A diferença é que é um trabalho voltado não para a produção de bens materiais ou para o acúmulo de riquezas, mas sim para a melhora dos padrões da humanidade. Trabalha-se para o bem próprio e alheio. E esse trabalho, como não envolve o físico e é prazeroso, não nos desgasta e não nos cansa, como o que fazemos enquanto estamos na Terra. É um trabalho que se faz com prazer e que traz alegria e bem-estar. Mas, se os mortos não são ressuscitados por nenhum pranto, se o destino imutável e eternamente fixo por nenhuma desgraça é alterado, e se a morte também consigo, e se a morte mantém consigo tudo o que arrebatou, cesse nossa dor, que é inútil. Sêneca. Céu e inferno. Repare, Maria, que interessante. O Espiritismo afirma inexistirem o céu e o inferno. Sempre se amparando na razão, na lógica, afirma que, se Deus existe, e se Deus é a inteligência suprema, não faz sentido a existência de um paraíso eterno, onde os ditos bons viveriam no ócio por toda a eternidade. Aliás, isso seria por demais aborrecido. Não há lógica nesse raciocínio, e Deus, por definição, é lógico. Por que Deus permitiria tal desperdício? Será mesmo que Deus, a inteligência suprema, deixaria um montão de gente boa e capaz à toa, sem propósito, para sempre? Para quê? O mesmo o Espiritismo afirma sobre o inferno. Se Deus é causa primária de todas as coisas, ele seria o criador do inferno, ou, ao menos, teria permitido sua existência. Para quê? Qual o benefício em deixar bilhões de pessoas sofrendo as mais abjetas torturas por toda a eternidade? Qual o sentido disso?
E que Deus sádico é esse que permite que suas criaturas sofram para sempre? Novamente, não é lógico. Não faz sentido. Por outro lado, se pegarmos os dois exemplos citados antes, note que, ao desencarnar, o primeiro sujeito praticamente viverá numa espécie de céu até retornar à Terra em sua nova encarnação. Afinal, na colônia espiritual, ele terá paz, tempo, apoio, orientação, amigos, recursos, descanso, cuidados, harmonia, estudos e poderá se preparar e crescer para uma vida cada vez mais útil e feliz. E o outro personagem? E o outro personagem de nosso exemplo? Não estaria ele vivendo praticamente no inferno após seu desencarne? Perseguido por muitos, cercado por inimigos, sempre desconfiado, achando que todos querem seu mal, nunca descansando, sempre arquitetando como tirar vantagem dos outros, acreditando que a vida é uma eterna batalha. Se isso não é o inferno, o que seria? Nós determinamos, Maria, onde queremos viver. Durante o tempo em que estamos encarnados e durante os períodos em que estamos desencarnados, nós mesmos fazemos o nosso ambiente. Podemos viver num verdadeiro céu ou num genuíno inferno. A escolha é sempre nossa. Quando morreres, só levarás aquilo que tiveres dado. Musla al-Din Saad, escritor, poeta e escritor persa. Suicídio. Já no suicídio, o desencarne e a vida como desencarnado se dão de forma diferente, mais penosa e mais pesada. Quando encarnamos, estamos tendo uma boa chance de reaprender e reparar. E temos certo número de anos para fazer o melhor proveito dessa experiência. Se abreviamos esse período por meio do suicídio, vamos sofrer as consequências de ter agido dessa forma. Nenhum de nós tem o direito de tirar a própria vida. Essa decisão não nos pertence. Tudo funciona, segundo o Espiritismo, por afinidade. Um suicida, ao desencarnar, vai por afinidade para junto de outros suicidas. No meio espírita, diz que ele vai para o vale dos suicidas. Vai viver não numa colônia bela e organizada, mas entre outros suicidas e espíritos inferiores, ainda bastante rústicos, grosseiros e ignorantes. Nesse local, o que se percebe é muita dor, confusão, lamento, loucura, remorso, revolta, solidão e toda sorte de desequilíbrios. Vários, em sua demência, continuam a sentir o reflexo das dores do suicídio. Não é o inferno, tampouco é punição. É apenas afinidade. Suicidas entre suicidas. Tudo para que, vivendo ao sabor de nossas escolhas, com isso aprendamos o caminho certo. E o suicida viverá para sempre nessa agonia? Não, para sempre não. Isso seria o inferno, como descrito por algumas religiões, a dor por toda a eternidade. O suicida viverá nesse triste ambiente por algum tempo, tempo suficiente para que sinta que o suicídio não é uma alternativa. Matar-se não resolve, não põe fim a problema algum. Ao contrário. Quando ele finalmente tiver percebido seu erro, se arrependido e humildemente, e a humildade sempre é necessária, pois é o alicerce da construção, admitir que necessita de ajuda, será resgatado desse ambiente. Vai se recuperar numa espécie de hospital. E depois, como todos, vai repensar sua vida, planejar os próximos passos e a nova experiência como encarnado. Vai, como todos, retomar seu caminho, sempre rumo à evolução moral, intelectual e espiritual. Um ponto importante, assim como acontece na justiça terrena, no suicídio, no homicídio, no aborto, na eutanásia, em qualquer outro crime contra a vida, em cada um desses casos, atenuantes e agravantes mudam o modo como o espírito vai viver a dor do crime cometido. Por exemplo, um suicida esclarecido e que tem plena consciência do que faz é muito mais responsável por seu crime do que outro, ignorante e portador de algum distúrbio mental que não tem a real noção do que faz. E como podemos ajudar um suicida? Do mesmo modo que podemos ajudar qualquer pessoa, orando por ela, dando apoio e desejando seu bem, seu esclarecimento e seu equilíbrio. Pensemos no que se suicidou com amor e carinho. É em certo lugar onde a morte te espera. Espera, pois, em todos os lugares. Sêneca. Mas o espírito sente dor? Um ponto curioso, Maria.
Como é que o suicida sente dores se já não mais tem o corpo físico? Tudo é a nossa mente. O espírito, num caso desses, sente e vê tudo de forma tão real quanto se estivesse encarnado. Espíritos ainda pouco evoluídos, como a vasta maioria de nós encarnados na Terra, mesmo após o desencarne, podem sentir fome, sono, dor, frio, calor, prazer, tudo o que sentiam antes quando estavam encarnados. Com o tempo, conforme se esclarece e evolui, o espírito aprende a lidar com essas sensações grosseiras e fica menos sujeito a elas. Toda a sabedoria e a razão do mundo se concentram, afinal, nesse ponto de nos ensinar a não ter medo de morrer. Montaigne. Assassinato. Talvez, Maria, existam tipos de mortes que causem mais dor aos que ficam. A morte de um filho é menos previsível que a morte de um pai. Talvez cause, pelo inesperado, mais dor. A morte por doença grave talvez surpreenda menos, pois é mais previsível que uma morte por acidente. Mas uma das mortes que talvez mais causem comoção é a morte por assassinato. Inesperada, violenta e covarde. Nesse caso, como lidar com ela? Há dois modos: o irracional, passional, e o racional, equilibrado. O jeito irracional, passional, é o que mais comumente vemos acontecer. A família e os amigos se desesperam, se revoltam, odeiam e eventualmente revidam. O jeito racional e equilibrado é menos comum, mas já começa a acontecer. É quando a família ofendida clama por justiça, mas compreende aquela morte como algo da vida, da história daquele ser. Quer, sim, que o criminoso seja identificado e punido conforme a lei, mas também compreende que ele é um espírito bastante atrasado e ignorante, que ainda age na violência e que necessita de correção e esclarecimento, e não de ódio. Já aquele que foi assassinado também precisa de apoio. Apoio para que consiga sair do trauma da morte violenta. Para seu próprio bem, o melhor é que não odeie e não se torne obsessor de seu assassino. Podemos ajudá-lo rezando por ele, conversando mentalmente com ele, aconselhando-o a perdoar, a não dramatizar a situação, a se cuidar e se recuperar. O que não ajuda, nem neste, nem em caso algum, é dar guarida ao ódio. A morte não é o apagamento da luz. É o ato de dispensar a lâmpada porque o dia já raiou. Rabindranath Tagore, poeta indiano. Uma palavra sobre a palavra. Ao falar sobre assassinato, ocorre-me discutir, Maria, sobre o nosso comportamento quando da morte de alguém. Como nos portamos quando sabemos da morte de alguém? Ficamos calmos, respeitosos, em recolhimento? Pensamos e desejamos o bem dessa pessoa e de sua família? E se essa morte for trágica, qual o nosso comportamento? O que comentamos? A maioria de nós não resiste a ficar conversando sobre aquela morte ou sobre quem morreu, mas deveríamos resistir. Comentamos os detalhes escabrosos da morte, passamos a desinformação adiante. Se foi crime ou acidente, criticamos aquele que promoveu a morte. Criticamos a família do morto e até o próprio morto. Parece que temos um mórbido e enorme prazer em ficar escarafunchando a morte e a vida da pessoa. Falamos com muita propriedade de coisas de que não sabemos. Aumentamos, inventamos. Opinamos sem base alguma para tal. Que pena. Que falta de caridade. Que erro. Devemos ter muito cuidado com nossas palavras, Maria. Sempre. Elas causam muitas coisas. Nossas palavras constroem ou destroem, acalentam ou agridem. Muito mais cuidado devemos ter com os comentários que fazemos sobre a morte de alguém. Por vezes, o morto está sofrendo para compreender e se adaptar ao desencarne. Nossos comentários, se são ruins e se o desencarnado pode percebê-los, só servem para desequilibrá-lo. Não ajudam. E causam mal também a quem ainda está encarnado. Se os comentários não irão ajudar, melhor que não os façamos. Para quê? Só pelo prazer de pôr mais lenha na fogueira? Não. Sejamos melhores que isso. Sejamos compreensivos, equilibrados, responsáveis, modestos e caridosos. Sempre e em qualquer situação, resguardemo-nos da responsabilidade de comentários maledicentes e improdutivos.
Nós não somos o que gostaríamos de ser. Nós não somos o que ainda iremos ser. Mas, graças a Deus, não somos mais quem nós éramos. Martin Luther King, pastor protestante e ativista político norte-americano. Reencontraremos os que amamos e já morreram? Essa é uma pergunta recorrente. Sim, possivelmente reencontraremos alguns de nossos amores, amigos e parentes que morreram antes de nós. Mas não há garantia de que os reencontraremos todos, ao menos não imediatamente. Aquele nosso parente ou amigo que morreu antes de nós pode estar numa situação diferente da nossa. Se ele ou ela já está mais adiantado no processo de autoaperfeiçoamento, pode ser que esteja numa colônia mais avançada, a qual não teremos acesso. Ou pode se dar o oposto. Pode ser que esteja num lugar pior que aquele em que estamos. Nesse caso, quem não tem acesso ao local onde estamos é ele ou ela. É importante saber que os espíritos mais evoluídos têm acesso a todos os lugares, mas nem sempre têm tempo, interesse ou autorização para ficar indo e vindo visitar parentes ou amigos que desencarnaram. Por vezes, o que julgamos muito importante é visto como irrelevante por espíritos adiantados. Outra situação que pode impedir que encontremos aqueles que nos precederam no mundo espiritual é que, eventualmente, eles podem já estar encarnados de novo. Nesse caso, talvez os encontremos apenas durante o sono deles, quando o espírito encarnado consegue sair temporariamente do corpo. Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Sêneca. O suicídio é um meio para encontrar alguém que morreu? Não é morrendo que se encontra um morto. Não adianta, na hora do desespero, achar que dando fim à nossa vida encontraremos o parente ou o amor que morreu. Não funciona assim, por dois motivos. Cada um vai para um lugar de acordo com o que precisa para seu desenvolvimento. Se quem morreu foi para um lugar bacana, o suicida não terá acesso a esse lugar. Por quê? Porque o suicida está absolutamente desequilibrado e não teria condições de frequentar esse lugar sem causar uma tremenda confusão. Seria o mesmo que aceitar um desequilibrado mental agressivo num ambiente de estudo e meditação. Quem se suicida vai para o lugar dos suicidas. E mesmo que aquele que morreu antes tenha se suicidado, ainda assim, nada garante que cometendo suicídio o encontraremos. O suicida fica bem desequilibrado, para dizer o mínimo, e não tem a menor condição de procurar ou encontrar alguém. Ele está, na verdade, em busca de si mesmo. A vida, se souberes viver, é longa. Sêneca. Ao morrer, modificamo-nos? É comum acharmos que ao morrer a pessoa se transforma. O maior sacana repentinamente vira bacana. Será que é assim mesmo, Maria? Claro que não. O que muda ao morrermos é que perdemos o corpo físico, apenas isso. Se somos rabugentos ou avarentos, continuaremos a sê-lo. Se somos caridosos e amáveis, também continuaremos a sê-lo. Um ignorante encarnado ao morrer não se torna um sábio espírito. Assim, ao desencarnarmos, teremos os mesmos sentimentos de quando encarnados. Amamos, odiamos, invejamos, idolatramos, tomamos partido, torcemos, criticamos, julgamos, rechaçamos, apoiamos. É importante saber disso para que não nos iludamos. Uma pessoa, ao desencarnar, continua sendo igualzinha ao que era quando encarnada. Nem mais, nem menos. A questão mais aflitiva para o espírito, no além, é a consciência do tempo perdido. Chico Xavier. Pedindo ajuda ao parente que morreu. Em situações difíceis, podemos pedir ajuda a um amigo ou parente que já morreu? Podemos. Podemos fazer o que quisermos, mas nem tudo que é permitido é adequado ou bom. Este é um caso assim. Se pedirmos ajuda a um parente ou um amigo que gosta da gente, ele ou ela provavelmente, por amor, virá tentar nos ajudar. E aí começa a confusão. Aquele que morreu quase sempre não tem conhecimento nem condições de nos ajudar. Mas virá assim mesmo. Mete-se na nossa vida e na vida dos outros. Dá palpite, toma partido, se irrita, interfere. Péssimo. Numa situação assim, o que era um problema pode virar uma tremenda confusão envolvendo um monte de gente. E tudo graças a nós, que pedimos a interferência desse espírito, tão sábio e evoluído quanto não
o era ao desencarnar. Por isso, é importante compreender que o parente ou amigo desencarnado não mudou, não ganhou superpoderes, não faz milagres, não virou santo e não tem conexão direta com Deus. Na verdade, nem é justo para com o parente ou amigo desencarnado pedir que venha interceder a nosso favor. Ele tem de cuidar de si, da própria evolução. Por vezes, esse parente ainda está atônito, reaprendendo a viver no mundo espiritual, adaptando-se a essa nova etapa, e já tem gente pedindo a sua ajuda. O que fazer então? Esqueça o parente ou o amigo nessas situações. Vire-se. Temos a inteligência para aprendermos por nós mesmos a achar a melhor solução. Mas, se quisermos uma ajudinha, peçamos a Deus que nos inspire bons pensamentos. Peçamos a Deus que permita que, por meio da intuição, ouçamos os conselhos dos espíritos mais sábios que nós. Estes, sim, estão preparados, viveram mais experiências e não têm grande envolvimento emocional conosco, o que lhes permite agir com imparcialidade e honestidade de propósitos. Vale lembrar também que todos temos um anjo guardião. Anjo guardião é um espírito como nós, só que mais desenvolvido, mais experiente e mais sábio. Esse espírito tem por missão acompanhar nossa vida, nos orientar antes, durante e mesmo após o desencarne. Recorramos a ele sempre que quisermos. Peçamos uma orientação, que nos será dada por intuição ou durante o sono. Peçamos esclarecimento, tranquilidade, equilíbrio, força e sabedoria. É o que ele pode nos dar, e é o que precisamos. O homem fraco teme a morte. O desgraçado a chama, o valente a procura. Só o sensato a espera. Benjamin Franklin, jornalista e um dos líderes da Revolução Americana. Uma palavra sobre os anjos. Como Maria, a humanidade representa os anjos, com roupas claras, asas e auréolas. E por que isso? O que chamamos de anjos são espíritos como eu e você, sem asas, só que são muito mais experientes e preparados. Eles já passaram por uma série de vivências, já experimentaram muita coisa, já se despojaram de muitos erros e ilusões. Por terem se livrado de quase todo o peso que nos atrapalha na vida, eles são, por assim dizer, mais leves, mais puros. O perispírito desses espíritos é muito mais leve que o nosso. Quem os conseguisse ver, evidentes, veria seres muito claros, límpidos, leves, luminosos. Mais leves porque são menos materializados que nós, são mais essência e energia do que matéria bruta. Daí a terem sempre sido representados com asas, pois parecem flutuar, voar. E com a auréola simbolizar sua luz, sua clareza, assim como ocorre com suas roupas claras. É curioso como a representação artística reflete o que eles de fato demonstram, não? Algumas pessoas, Maria, se preocupam com o nome de seu anjo da guarda. Isso não tem a menor importância. O que importa saber é que ele está aí para nos ajudar em nossa jornada. É um misto de professor, pai, melhor amigo e bedel. Consulte-o sempre, peça apoio, peça orientação e inspiração. Essa ajuda, virá na forma de intuição. A única coisa tão inevitável quanto a morte é a vida. Charles Chaplin, ator, comediante, dançarino e escritor britânico. O que acontece com as crianças que morrem? O que acontece com uma criança que morre é o mesmo que acontece com um adulto que morre. Isso porque não existe espírito de criança e espírito de adulto. Existe o espírito. Quando encarnamos, enquanto estamos reaprendendo como atuar como encarnados, por anos agimos como crianças. Mas ao desencarnar como criança, retomamos nosso espírito em sua plenitude, como ele é, sem necessidade de nos portarmos como criança. Nas comunicações mediúnicas, acontece algumas vezes de um espírito se manifestar como se fosse criança. Faz assim porque se ilude ou porque ele quer, não porque precise. O fim de todos não é o mesmo. A um a vida abandona no meio do caminho, ao outro deixa na própria entrada. Ao outro ainda, já fatigado e ansioso por partir, com dificuldade o despede na extrema velhice. Uns no momento, outros em outro, todos, porém, nos dirigimos para o mesmo lugar. Sêneca. Como a pessoa fica após a morte? Varia muito. O espírito, se já tem algum conhecimento, pode se apresentar como queira. Ele molda
por assim dizer, seu perispírito para se apresentar da forma como deseja. Geralmente se apresenta de modo que a pessoa que o vê, vidente, possa reconhecê-lo. Se minha avó Amália, por exemplo, se apresentasse a mim como quando tinha 15 anos ou como foi há 17 encarnações, eu teria dificuldade em reconhecê-la. Nesse caso, então, ela provavelmente se apresentaria a mim com os mais de 80 anos que tinha ao morrer nesta encarnação em que convivemos. Essa sim seria uma imagem familiar e assim eu a reconheceria como minha avó. É melhor vencer a dor do que enganá-la, pois ela, que foi iludida e afastada pelos prazeres ou pelos negócios, ressurge e do próprio repouso toma impulso para torturar. No entanto, a dor que cede à razão acalma-se para sempre. Sêneca. Aborto. A morte por aborto é outro caso complicado. Muitas vezes, o espírito que vai encarnar não está muito seguro de querer fazê-lo de novo. E se ele não tem discernimento, quase sempre o reencarne é obrigatório. Vem como um bebezinho lindo que será amado por aqueles que o receberão na família. Ali se inicia a solução de alguma desavença à vida no passado, um resgate interessante e promissor. Mas acontece de o casal que o receberia por filho cometer o crime do aborto. A futura mãe ou futuro pai, ou quem quer que seja, provoca o aborto. E esse espírito, que a duras penas, receoso, se preparou para esse encarne, pode se envolver, pode se revoltar com essa interrupção unilateral de planos que beneficiariam a todos os envolvidos. A frustração e o sentimento de traição e rejeição afloram e pioram uma relação que já não estava boa, mas ao menos apresentava boas perspectivas. Há um reforço na animosidade. Cai por terra todo o grande esforço feito na reconstrução de uma relação abalada. Ambos estavam topando dar mais uma chance ao outro. Aceitaram ainda que, de forma precária, confiar no outro. Com a queda do acordo de reencarne, tudo muda. Sentimentos, como a desconfiança, ainda muito presentes e que começavam a ser trabalhados, voltam à tona quando aquele que reencarnaria se sente frustrado e traído. Tudo isso reforça sua visão negativa e seus argumentos contra os que não permitiram seu reencarne. E assim, sentindo-se plenamente justificado, volta a odiar os que romperam a corda e não permitiram a ele essa tão importante experiência. Pode, se não conseguir compreender o ocorrido e perdoar, tornar-se um obsessor do casal. Devemos evitar o aborto provocado. Quem vem, vem porque deveria vir. Tem enorme expectativa. Tem uma boa razão para estar vindo. Quem recebe esse espírito por filho tem uma boa razão para o estar recebendo. Tem compromisso com o progresso dele. Já no aborto espontâneo, a situação é diferente. Pode ter acontecido simplesmente uma má formação do feto que foi naturalmente expelido, e pode também ser que o espírito que viria, temeroso, se acovardou. Nesse caso, quem rompeu a corda foi ele. A irresponsabilidade, nesse caso, é dele. O peso de tal decisão também. Em ambos os casos, aborto provocado ou espontâneo, a relação em algum momento se restabelecerá. E se os envolvidos precisarem voltar a conviver para se acertar, isso acontecerá. A pena é o tempo e a oportunidade perdidos. A pena é o prolongamento de um sofrimento que poderia ter sido evitado. Se alguém chora pelos mortos, deveria chorar pelos que não nasceram. Sêneca. Parentesco e afinidade. Mas então todo espírito que vai encarnar, todo bebê que vai nascer, tem um passado de conflito com os pais que o receberão? Não, frequentemente não. Muitas vezes é o contrário. O espírito que vai encarnar tem muito amor e afinidade para com aquela família que o vai receber. Seus pais, irmãos, tios, primos e avós podem já ter tido juntos várias vivências muito boas. Talvez aquele que hoje o recebe por pai tenha sido seu filho ou cônjuge numa encarnação passada.
Por vezes, esse grupo familiar combina encarnar para que juntos possam agir no bem. Podem vir juntos para, por exemplo, fundar uma empresa que vá promover um enorme desenvolvimento na medicina, ou vão pesquisar, por exemplo, uma nova forma de energia limpa e segura. Outras vezes, o âmbito de atuação daqueles espíritos pode não ser tão amplo ou de tão grande visibilidade, mas igualmente importante. Agirão em favor de uma comunidade, uma família ou mesmo de um único indivíduo. Pode ser que estejam a se juntar para ajudar algum de seus membros que está mais atrasado em seu desenvolvimento. Enfim, há sim muitos casos em que o bebê que encarna é um espírito muito próximo e querido da família que o recebe novamente. São os organismos que morrem, não a vida. Gilles Deleuze, filósofo francês. Quem é a nossa família? O Espiritismo, Maria, tem um conceito muito interessante de família. Reconhece a família biológica, mas também nos fala da família espiritual. E o que é a família espiritual? É toda uma grande turma com a qual temos afinidade. Podem ser os da nossa família de sangue, mas também os demais espíritos que amamos e que nos amam. Esse conceito ampliado de família derruba aquele orgulho de pertencer a esta ou aquela família tradicional. Isso de nada importa. O que importa mesmo é ser nossa família ampliada, nossa família espiritual, é um povo interessante, ativo, envolvido na promoção do progresso da humanidade. Há uma passagem do Novo Testamento em que os seguidores de Jesus fazem uma observação sobre sua família. E vieram à casa, e concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isso ouviram, os seus saíram para o prender, porque diziam: ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. Estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram: olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu, dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda, disse: eis aqui, lhes disse, minha mãe e meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21 e 31 a 35, e também em Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Obviamente, Jesus sabia quem era a sua família no que diz respeito à genética. Não estaria Jesus se referindo à sua família espiritual, aqueles que fazem a vontade de Deus? Não estaria ele ensinando que tão ou mais importante que a nossa família de parentesco é a nossa família ampliada? E quem é a nossa família ampliada? É a família espiritual. Numa visão mais ampla, toda a humanidade. Todos que, como nós, vivem de qualquer sobrenome, de qualquer etnia, de qualquer nacionalidade, de qualquer classe social, de qualquer crença ou ideologia, encarnados ou não. Já pensou, Maria, no poder desse conceito? Se de fato todos somos de uma mesma família, classe, como brigar porque a minha religião é diferente? Ou porque o meu país é mais forte? Ou porque eu descendo da nobreza? Ou ainda porque a minha raça é superior? E olhe que hoje em dia ainda nos matamos porque um torce por um time de futebol e outro por outro. Esse conceito, o da família espiritual, acaba com uma tola arrogância e a infrutífera discussão de superioridade e inferioridade. Acaba com as castas e segregações. Acaba com todos os conflitos e disputas por supostos direitos de superioridade. Um dia reconheceremos toda essa verdade e então será o fim de muita guerra como hoje as conhecemos. Quem hoje é superior, com riqueza ou saúde ou beleza, quem hoje é superior em riqueza ou saúde ou beleza ou poder ou força ou no que for, amanhã pode não o ser. Na história da humanidade, quantos senhores repentinamente perderam alguma batalha e viraram escravos? Quantos ricos não viraram pobres? Quantos políticos não foram depostos? Quantos poderosos empresários não faliram? Tudo muda. Não adianta se apegar a essas situações, pois elas são temporárias. Se conseguíssemos olhar o que acontece com um determinado espírito durante suas diversas encarnações, então veríamos que tudo é transitório,
A coisa muda muito, sempre. Todos temos de passar por todas as situações. A compreensão de família espiritual é bem interessante também se observarmos o que vem acontecendo mais e mais hoje em dia. Com os divórcios, é comum numa família se ter mais de um filho de casamentos diferentes. Juntando os casamentos de ambos os cônjuges, muitas vezes sob o mesmo teto, tem-se 3, 4 ou 5 filhos de misturas genéticas diferentes. Acontece isso também com a adoção de crianças. Os pais, de fato, não são os pais biológicos, mas aqueles que optaram por cuidar dessas crianças. Também estes são exemplos de família espiritual. Gente que não compartilha necessariamente a genética, que é do corpo e não do espírito, mas que tem afinidade e valores, que são do espírito e não do corpo. Que tem também uma história em comum. Gente que se reúne novamente, não por acaso, para retomarem juntos o caminho nesta encarnação. Então, família pode ou não ter os mesmos genes. Família, de fato, é aquela turma que se ama, que se apoia, que vive junto por um ideal. Isso sim é que é família. Bacana, não? A verdadeira filosofia nada mais é que o estudo da morte. Isaac Newton, cientista, astrônomo e filósofo inglês. O conceito de autoridade depois que morremos. Quero comentar com você, Maria, como é a autoridade no plano espiritual. Quem tem autoridade na Terra? Quem tem poder? Quem manda? Entre os encarnados, manda quem tem mais força de repressão ou mais dinheiro. E no plano espiritual, quem tem autoridade? Um marechal, ao morrer, continua a mandar nos soldados que também morreram? Um governador ou presidente ou rei continua a ter sua autoridade reconhecida? Um milionário continua a ter acesso a privilégios? No mundo espiritual, Maria, o que vale é a autoridade moral. Entre os espíritos, lidera quem é reconhecido como um ser diferenciado, mais experiente e evoluído, que sabe das coisas, que tem humildade, discernimento e muito conhecimento. Esse é respeitado. Seus conselhos e orientações são acatados pelos que veem mérito nele. Acatam suas determinações com serenidade e alegria, porque sabem ser o melhor para todos. Confiam nele e em sua sabedoria e equilíbrio. Lá, de nada valem os títulos que se tinha, o dinheiro ou a força de um exército ou de uma nação. O que vale é quem você é de fato, na sua intimidade, nos seus pensamentos, nas suas ações. Que tal? Arrojado e lógico, não? Observe que esse mesmo conceito começa a ter valor também aqui, enquanto estamos encarnados. Que tipo de líder as empresas estão buscando hoje em dia? Um sujeito que seja admirado pelos seus pares. Uma pessoa que consiga motivar e mobilizar todos por uma causa. Cada vez menos se aceita um déspota, que pode até trazer algum resultado, mas que cria um clima péssimo na organização. Também na política começamos a observar o mesmo conceito. Cada vez mais teremos menor espaço para os regimes autoritários e cada vez mais os líderes políticos serão aqueles eleitos pelo povo. E elegemos aqueles que acreditamos serem corretos, bem-intencionados e preparados para cuidar da nação. Por vezes erramos, mas erramos ainda muito em todas as áreas. Faz parte de nosso crescimento. Vamos aos poucos, mas melhorando sempre. Uma última observação sobre este assunto. No mundo espiritual, entre espíritos ainda pouco evoluídos, os líderes também são moralmente pouco evoluídos. O criminoso mais inteligente lidera um bando de criminosos menos inteligentes. Lembre-se de que evoluímos em dois aspectos, moral e intelectual. Muitas vezes o líder tem alta evolução intelectual, mas baixa evolução moral. É o caso do esperto e inteligente líder criminoso. Ou mesmo um não criminoso. Peguemos o exemplo do militar. Um general pode, sim, continuar a liderar sua tropa quando desencarnado, se ele e a tropa ainda estiverem num estágio primário de compreensão das coisas. Iludem-se e seguem reproduzindo o modelo que tinham na Terra. Quem segue o líder moralmente mais avançado é aquele que tem condições de compreender o benefício e a lógica desse raciocínio. Os demais pode ser que sigam fazendo o que faziam, atrapalhados, seguindo atrapalhado. O que devo temer, se não temo a morte? Friedrich Schiller,
poeta, filósofo e historiador alemão. Morte por acidente. Nos casos de morte por acidente, é importante compreender que, na verdade, não houve acidente. Na morte por acidente, não há engano. Aquele era o momento do desencarne daquela pessoa. É, por exemplo, o caso daquele que perdeu o voo, embarcou no avião seguinte e este se acidentou. É igualmente o caso daquele que iria embarcar na aeronave acidentada, mas por algum motivo não embarcou. Em ambos os casos, não houve engano algum. O espírito, ao desencarnar de forma traumática ou mesmo após a doença, frequentemente fica desacordado, passando por um período de transição e recuperação. É levado para hospitais no plano espiritual. Ali ele fica em tratamento, recuperando-se. O período de recuperação varia de acordo com cada caso. Outro ponto interessante. Pode acontecer também de, no caso de acidente grave, o espírito ser desligado instantes antes de o corpo sofrer danos muito grandes. E para que isso? Para que aquela pessoa não sinta todo o trauma, dor do acidente. Aquele espírito é retirado do corpo milésimos de segundo antes de o corpo sofrer os ferimentos do acidente. Nesse caso, o corpo se desliga, mas o espírito não sofre o trauma. Ainda falando de acidentes, acho importante uma palavra sobre quem causa o acidente. Quem causa um acidente, fatal ou grave, imagino, sofre muito com as consequências do que provocou. A primeira pergunta honesta que essa pessoa deveria se fazer é exatamente esta. Ele ou ela de fato causou o acidente? O acidente foi causado por seu abuso, negligência ou má-fé? Se não foi assim, se foi de fato um acidente inevitável, essa pessoa deveria repensar toda a culpa e todo o remorso que sente. Agora, sendo ou não essa pessoa, o envolvido no acidente, diretamente responsável pelo acidente, o que mais importa é ela pensar em como pode auxiliar os que sofreram por causa do ocorrido. Há algum modo de reparar o dano causado? Há como atuar em favor dos que sofreram? Se não houver como atuar junto a todos, há como atuar junto a outros na prática do bem? Se não houver como atuar junto a eles, há como atuar junto a outros na prática do bem? Somos responsáveis por tudo que fazemos, falamos, pensamos. Mas também temos a eternidade ao nosso dispor. Temos o tempo que for necessário para aprender, auxiliar, reparar. Então, menos remorso, inútil, e mais ação, muito útil. A morte nos despe de nossos bens para nos vestir de nossas obras. Jean-Antoine Petit-Saint, poeta suíço. Eutanásia. Assim como no assassinato e no aborto provocado, também na eutanásia um entendimento do espiritismo é que ninguém tem o direito de tirar a vida alheia. Durante o processo de revisão do livro, comentei com um amigo suíço que escrevia sobre a morte. A única pergunta que ele me fez foi sobre como o espiritismo vê a eutanásia. Contou-me de um tio seu que morava na Alemanha e estava muito doente, com dores, mas não tinha direito de se suicidar por meio da eutanásia, pois a lei alemã não permitia. Disse ainda que, se o tio morasse na Suíça, poderia optar pela eutanásia. Na opinião de meu amigo, todos deveriam poder escolher o momento de sua morte. Eis uma questão complexa, Maria. Complexa também porque envolve grande custo para manter o doente vivo. Mas, compreendendo isso, vale pensar em outros aspectos. Quem pode dizer se a pessoa já está mesmo pronta para desencarnar? Se aqueles momentos que ela ainda viverá não farão diferença no seu modo de ver o mundo, no seu modo de pensar. Mesmo em estado terminal ou vegetativo, mesmo quando o cérebro foi danificado de modo irreversível, o que está doente é o corpo, não o espírito. Esse, o espírito, está bem vivo, ativo, pensando sobre sua vida, suas opções, seus relacionamentos, suas certezas e dúvidas. Inúmeros relatos de experiência de quase morte, EQM, mostram que, mesmo com o corpo incapacitado, o espírito vive, pensa e age. Não seriam esse tempo e essa experiência válidos para o adiantamento desse espírito? Esse é o raciocínio do espiritismo quando desaprova a eutanásia. Além disso, quem de nós pode com segurança afirmar que aquela pessoa de fato morreu? O que exatamente é morrer? É o coração parar de bater? É o cérebro parar de funcionar?
Lembro-me de um caso curioso e relativamente recente, Maria, de um moço americano, se não me engano, que voltou, reanimou-se após muitos anos em coma. Ele pediu um refrigerante e depois voltou ao coma. Quem poderia prever esse retorno? E se a família tivesse desligado os aparelhos que o haviam mantido vivo até aquele momento? Quem pode de fato afirmar se ele não acordará novamente? Outro caso concreto e documentado é o do neurocirurgião norte-americano Eben Alexander III, autor do já mencionado Uma Prova do Céu. Ele conta que no 7º dia de seu coma, com seu cérebro completamente morto, o médico chamou sua esposa e disse que, no caso dele, de acordo com a ciência médica, não havia mais nenhuma possibilidade de recuperação, que era bom ela chamar o filho para que se despedisse do pai. Pois, coincidentemente, naquele exato momento, no outro andar no mesmo hospital, na UTI, Alexander acordava do coma. Esse homem, neurocirurgião, tratado com os melhores recursos médicos existentes, havia sido dado como morto. No entanto, recuperou-se rápido e completamente. Escreveu um livro que se tornou best-seller, fundou uma ONG e retomou sua vida como pai, filho, marido, irmão e cidadão. E se sua família tivesse se deixado convencer e optado pela eutanásia? Meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade. Montaigne. Cremação. O espiritismo não é contra a cremação. O corpo, depois do desencarne, não mais terá utilidade. A matéria voltará à sua origem. Assim, é indiferente se será enterrada, afundada num rio ou incinerada. Recomenda-se, no entanto, que se aguarde algum tempo para que o processo de desencarne aconteça. Na verdade, basta aguardar o número de dias que a lei já exige para que o corpo possa ser cremado. Esse tempo permite que o espírito se desligue adequadamente do corpo. Não é da morte que temos medo, mas de pensar nela. Sêneca. Doação de órgãos. O espiritismo se posiciona favoravelmente à doação de órgãos e sangue. Sempre que pudermos fazer algo para beneficiar outras pessoas, devemos fazê-lo. O corpo de nada servirá após o desencarne, então é melhor que os órgãos todos sejam aproveitados ou em transplantes ou em pesquisa. Já com a doação de medula, sangue, plaquetas ou hemácias, temos uma excelente oportunidade de fazer o bem. E de fazê-lo muitas vezes ao ano e por muitos anos. Praticamente todos podemos ser doadores de sangue e hemoderivados. Fazer o bem não é difícil, basta querer. Feliz serás e sábio terás sido se a morte, quando vier, não te puder tirar, senão a vida. Francisco de Quevedo. As coisas e as roupas do falecido. Aquele meu amigo, cuja filha morreu recentemente, ainda criança, me deu uma aula sobre este tema. Explicou-me que quando a morte de alguém que amamos nos pega de surpresa, ficamos próximos dos elementos daquele que faleceu. Servem-nos como alguma forma de apoio, lembrança e consolo. Conta-me ele de alguns casais que mantinham as coisas de seus filhos falecidos intactas, como se o quarto do filho fosse uma espécie de santuário. É absolutamente compreensível. Talvez inconscientemente deixemos o quarto e os pertences por ali, como prova da importância que aquele ser tem para a gente. Uma confirmação de que não esqueceremos dele. Uma espécie de homenagem e compromisso de amor. Compreensível, mas será que essa é a medida mais adequada? Será que as roupas, os móveis, os objetos daquele que morreu não serão mais úteis ajudando alguém que precise deles? Será que cada vez que virmos as coisas daquele que morreu, não ficaremos melancólicos? Claro que não há mal algum em guardar um porta-retratos, um quadro ou algum objeto de estimação. O que não faz sentido é manter o ambiente como se o que morreu ainda estivesse vivo, como se fosse retornar. Não vai acontecer. Outro motivo para se doar os pertences daquele que morreu é auxiliar o desencarnado em seu processo de adaptação à sua nova fase de vida. É que a manutenção do ambiente pode eventualmente reforçar a ilusão de que ele continua encarnado, e daí ele fica por ali, o que não é bom nem para ele nem para ninguém.
Que não sejamos nós os que o amamos aqueles que atrasarão seu equilíbrio, seu progresso e sua felicidade. Um querido casal amigo meu, cuja jovem filha morreu de forma inesperada, me conta como lidou com seus pertences. Chamaram as melhores amigas dela e pediram que cada uma escolhesse o que queria. Para a melhor amiga da filha, deram um anel de ouro de que a menina muito gostava. Disse minha mãe que isso e a doação das córneas trouxeram alento. Ela acha que a filha recebeu, com esse gesto, o carinho e o amor das amigas. Então, Maria, a recomendação é que, com calma, no tempo que cada um julgar adequado, doemos objetos de uso pessoal da pessoa falecida. Guardemos conosco o amor, a lembrança de suas atitudes, de seu caráter, enfim, as recordações. Não considera ajuizado o homem que, no leito da agonia, maldiz covardemente da sua sorte. De um mal faz dois, tortura-se e nem por isso deixa de morrer. Eurípides, poeta grego. A oração. Como devemos rezar para nosso parente ou amigo que desencarnou? Não há uma fórmula única, mas há um bom jeito. Devemos sempre fazer a oração com sinceridade, com simplicidade e com amor. Lembremos de que aquele que desencarnou não virou santo nem fantasma. Então por que falar com ele usando um linguajar que normalmente não usamos? Falemos com ele ou ela como sempre o fizemos, com alegria, com intimidade e com informalidade. Há uma série de orações padrão que todos conhecemos. Há problemas em usá-las? Não, não há. Mas será que uma oração pessoal, com palavras que de fato expressem sentimentos nossos, não seria mais interessante, bonita, tocante e genuína? A oração pode e deve ser um diálogo de coração aberto, cheio de carinho e amor. O que não devemos fazer na oração, você já sabe. Pedir auxílio. Não devemos pedir que aquele que morreu venha em nosso auxílio. Queremos auxílio? Peçamos a Deus que mande os espíritos evoluídos nos dar intuição. Melhor que isso ainda, peçamos a Deus que nos auxilie para que, por nós mesmos, pelos nossos esforços e raciocínio, cresçamos e encontremos soluções para nossos problemas. Lamentar. Não devemos, na oração, em conversa com aquele que morreu, ficar lamentando a sua morte, a sua ausência e todos os problemas que agora estou enfrentando sozinho. Isso em nada ajuda o desencarnado. Ele tem muito a fazer, além de todas as dificuldades da adaptação ao mundo espiritual. Para que lhe dar mais essa carga? Ok, já sabemos o que não fazer na oração aos mortos, mas então o que devemos fazer, dizer, pedir? Fácil. Se amamos aquele que morreu, e igualmente se não o amamos, devemos desejar seu bem-estar. Podemos, em nossas orações, pedir a Deus que lhe dê discernimento, para que compreenda o que se passa, que lhe dê equilíbrio e tranquilidade, que lhe faculte a presença de bons espíritos a educá-lo no novo caminho. Podemos, em nossas orações, conversar com o desencarnado, dizendo: que esteja bem, que esteja em paz, que fique tranquilo. Que aceite o que lhe aconteceu, que é um processo natural. Que procure e aceite a ajuda dos espíritos mais sábios que ele. Que estamos saudosos, mas bem. Que cuide de si, que de nós mesmos, cuidaremos. Que o amávamos e continuaremos a amar. Que podemos continuar a ser felizes amando-nos. Enfim, uma conversa sincera e madura sobre o que aconteceu e uma tentativa de ajudá-lo a seguir bem na sua nova fase. Uma curiosidade, Maria. Frequentemente vejo gente que pede a outras pessoas que rezem por elas próprias ou por alguém que morreu. E dizem pedir a essas pessoas porque elas seriam mais ouvidas por Deus. A oração delas teria mais força. Faz sentido? Não, não faz. Deus ouve a todos. O que acontece é que essas pessoas têm preguiça de rezar. Preferem delegar o trabalho da prece a um profissional da oração. Que folga! A tua dor refere-se às tuas desventuras ou às daquele que morreu. Sêneca.
rezando em casa, para os outros. Algumas pessoas acreditam que não se deve rezar em casa por alguém que morreu. Tem sentido? O que pode ocorrer é, por meio da prece, algum espírito se sentir atraído e convidado a frequentar a casa. Então, pelo sim e pelo não, em casa, mais adequado é rezar agradecendo a Deus ou pedindo de forma genérica paz, equilíbrio, inspiração, discernimento, coragem, sabedoria, temperança, coisas assim. Uma vez mais, o que sempre se deve evitar é aquela prece que chama o que morreu, que choraminga a sua morte, que o atrai. Se quiser pedir especificamente por uma pessoa que morreu, peça pelo equilíbrio e pela paz do falecido. Não se encontra ninguém que queira dividir sua riqueza, mas a vida é distribuída entre muitos. Alguns são econômicos na preservação de seu patrimônio, mas desperdiçam o tempo, a única coisa que justificaria a avareza. Sêneca. Viva sua vida, sem ele ou ela. Quando morre alguém próximo e querido, a quem estamos tão acostumados, não raro continuamos a comentar os nossos passos e nossos pensamentos como se a pessoa ainda estivesse ao nosso lado. Como encarnada ao nosso lado, ela não mais está. E, como espírito, tampouco deveria estar. Quando vivemos comentando tudo com a pessoa que desencarnou, fazendo com que ela continue a fazer parte de nossa vida, estamos abrindo mão da experiência de viver sem a companhia dessa pessoa, o que é uma prática importante para o nosso crescimento. E também estamos, de alguma forma, incentivando-a a permanecer por aqui. Isso é bem ruim para ela e para nós. Quando quem amamos desencarna, acaba aquela sua fase aqui entre os encarnados, volta para o mundo dos espíritos, de onde veio. E é lá que tem agora seu futuro imediato. É lá que encontrará seus próximos estágios de desenvolvimento. Lá existe gente esperando por ele e talvez até precisando dele. Amarrá-lo aqui conosco, mesmo que por suposto amor, é egoísmo, é ruim. Por tudo isso e pelo que já foi dito sobre a confusão que há um espírito se metendo nos assuntos dos encarnados, é que devemos evitar viver como se o que desencarnou ainda estivesse aqui conosco. Respeitemos aquele que está numa nova fase de vida. Deixemos que cuide de si e cuidemos de nossas vidas. O homem não tem poder sobre nada enquanto tem medo da morte. E quando não tem medo da morte, possui tudo. Leon Tolstói, escritor russo. A ida ao cemitério. Devo ir ao cemitério? A questão não é ir ou não, até porque, de quando em quando, alguém tem de ir para cuidar do túmulo. A questão é não fazer do jazigo um local de peregrinação. No cemitério, o que há são apenas os restos mortais daquela pessoa que amamos. Nada além disso. Ela, propriamente dita, ali não está. O espírito não tem o poder de fazer, o espírito não tem o que fazer no cemitério. O espírito daquele que amamos está em outras paragens, provavelmente cuidando de seu adiantamento moral, espiritual e intelectual. Então, para que levar flores ou ir rezar no túmulo que só guarda restos decompostos de um corpo? A pessoa que amamos não está lá. E os espíritos que ali eventualmente estão no lugar errado. Estão no cemitério porque permanecem confusos, sem destino, sem orientação. Até por isso, porque ali geralmente estão espíritos ainda atrapalhados, o cemitério não é o melhor lugar do mundo para se estar. Uma curiosidade: nós, espíritas, sabemos da não necessidade de ir ao cemitério para orar por aquele que faleceu, certo? Pois no famoso cemitério do Père Lachaise, em Paris, há um túmulo muito florido, sempre cheio de vasos e até alguns bilhetes pedindo alguma graça. Quem é que ali teve seu corpo enterrado? Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Kardec desencarnou há cerca de 150 anos e até hoje, a despeito de tudo que o próprio Kardec ensinou, muita gente, espírita, vai até seu jazigo para rezar e pedir. É duro mudar uma crença, um hábito. Assim, não há razão para que corras ao sepulcro do teu filho. Jaz ali o que ele tinha de pior e o que lhe foi mais incômodo, os ossos e as cinzas, os quais
não são parte dele mais que as vestes e os outros abrigos do corpo. Sêneca. Dia de finados e aniversários. Mas e no dia de finados ou no aniversário de seu nascimento ou de sua morte? Nem nesse dia eu posso levar flores ao túmulo? É a mesma velha e boa resposta. Pode. Poder pode. Podemos tudo o que quisermos, mas será que vale a pena? O que você está homenageando? Um monte de ossos? Aquele de quem você gosta não está ali. Aquele de quem você gosta pode ser homenageado de qualquer lugar e em qualquer dia. Não é preciso ir a um templo ou ao cemitério para isso. Homenageamos uma pessoa querida que morreu, lembrando dela com felicidade, falando dela com amor, exaltando suas qualidades, rindo de suas graças. Não só não precisamos ir ao cemitério para homenagear nossos mortos, como também não precisamos esperar pelo dia de finados para isso. Trabalha como se fosses viver para sempre. Ama como se fosses morrer hoje. Sêneca. Gostaria de ter dito que o amava. Comum é o pesar dos que ficaram por não terem expressado seu amor pelo que desencarnou enquanto ele ainda vivia aqui entre nós. Compreensível, mas de fácil perdão. Nossa vida como encarnados é muito corrida. Vivemos o urgente e nem sempre dá tempo de fazer o importante. Mas talvez não seja apenas uma questão de não ter tempo. Talvez não estejamos acostumados a dizer aos outros quanto os amamos. Talvez o modo como vivemos não favoreça a expressão de nosso amor. Vivemos para que tudo ande direito. Então vivemos a corrigir e repreender os outros. Os pais repreendem os filhos para que estes se tornem educados. Tire essa toalha molhada da cama, vá dormir, que já é tarde. Você nunca me ajuda com a louça? Os filhos contestam os pais para que os deixem crescer. Pare de me mandar fazer alguma coisa toda hora. Caramba, eu sei me cuidar. Credo, como você é chato. E o mesmo procedimento temos quase sempre com quase todos. Cônjuges, subordinados. Em meio a tanta cobrança e tantas respostas atravessadas, por vezes descuidamos da ternura e da docilidade. Ficamos na obrigação e deixamos passar a declaração de apreço, carinho, orgulho e amor, como se não fosse possível fazer as duas coisas, educar e amar ao mesmo tempo. Ou seja, falta de tempo não é a questão. Falta então outra coisa. O que será que nos falta, Maria? Só que de repente alguém desencarna inesperadamente. E como foi tudo repentino, não dá mais tempo de dizer o que queríamos ter dito. É o marido que não disse para a esposa quanto de fato a amava, quanto apreciava seu jeito, seu ouvir, seu carinho, como admirava sua inteligência, seu ânimo, seu amor. Não teve tempo de agradecer-lhe pela paciência, pelo perdão e entendimento, pelo cuidado, pelo companheirismo, por tudo. É o filho que não disse à mãe quanto carinho tinha por ela e quanto reconhecia seus méritos, que compreendia e, portanto, perdoava seus erros, pois sabia de sua boa-fé e boa vontade. Não chegou a agradecer os ensinamentos, os valores e o exemplo que dela teve. É o pai que, por ser muito severo, por trabalhar em demasia, não disse ao filho o quanto o amava. Quanto se orgulhava dele, de suas descobertas, de seu fascinante modo de ver o mundo. Quão feliz era por ver em seu filho uma pessoa boa, correta, amiga e preocupada em ajudar o mundo a ser cada dia um lugar melhor. Acontece, mas não devia. E se não devia, como fazer para que não aconteça assim? Simples, estejamos alertas. Aproveitemos nosso tempo, amemos as pessoas e, sobretudo, não tenhamos vergonha de expressar nosso amor. Devemos nos lembrar sempre que qualquer dia é dia, qualquer hora é hora e qualquer lugar é lugar para dizer a todos, encarnados e desencarnados, de nosso amor por eles. Então, falemos disso com todos, sempre com sinceridade. Expressemos nosso amor, nosso reconhecimento, nosso apreço, nossa gratidão, nossa satisfação, nossa alegria, nossa admiração e nosso carinho pelas pessoas. Repito, tanto pelos desencarnados como pelos encarnados, próximos ou distantes, parentes ou apenas conhecidos.
O amor não acaba se o distribuirmos. Usemos dele sem parcimônia e sem receio. Não tenhamos vergonha de expressar apreço e amor. Só faz bem. Tem gente que acha que expressar docilidade nos deixa vulneráveis, menores. Não tem sentido. Mesmo um chefe pode ser cordial, carinhoso e afável e ainda assim ser exigente. Não são comportamentos antagônicos, mas sim complementares. Neste assunto, ainda há que se pensar um pouco mais. Ficamos tristes por não haver falado o que achamos que deveríamos ter dito para quem já morreu. Mas espere um pouco. As pessoas não são bobas. Elas percebem o nosso amor, o nosso carinho, mesmo que não tenhamos expressado verbalmente. Mas, claro, é melhor amor explícito que amor implícito, que precisa ser decodificado. Então, esforcemo-nos, treinemos a amar a todos, ou melhor, comecemos por treinar para expressar o nosso amor. Desfrutai com avidez as alegrias que vos podem dar os filhos. Permiti, em compensação, que encontrem em vós as alegrias que lhes podeis dar e aproveitai, sem demora, toda a felicidade. Nada está assegurado quanto à noite de hoje. Dei prazo demasiadamente longo. Nada está assegurado para esta hora. Sêneca. É duro dizer, eu te amo. Muitos de nós temos vergonha de dizer que amamos alguém. A frase eu te amo, entre os atores das novelas, falam com tanta felicidade. A frase eu te amo, que os atores das novelas falam com tanta facilidade, fica enroscada no terceiro molar e custa sair. Se é difícil dizer que amamos, demonstremos nosso amor com outras palavras, com um elogio sincero, uma palavra de apreço, de gratidão ou de regozijo. Ou mesmo com um ato, como um carinho, um toque, um sorriso, um favor, uma gentileza ou uma delicada lembrança. Um telefonema, uma mensagem eletrônica e mesmo um curtir numa rede social podem ser lidos como uma manifestação de um eu te amo. Se não tivermos condições de demonstrar de forma veemente o nosso amor por alguém que morreu, saibamos que ele ou ela muito provavelmente sentiu nosso amor. E pode ainda sentir nosso amor agora, sempre expresso nos nossos pensamentos e preces. Amemos aquele que morreu, mas não amamos apenas a imagem, a pele, os ossos e os cabelos de quem amamos. Nós amamos a pessoa, e a pessoa é o que ela é e expressa. Então, na verdade, o que amamos é o espírito. Assim, dá para seguir amando sempre, independentemente do corpo, que mais não é que uma vestimenta do espírito. Não temos exatamente uma vida curta, mas desperdiçamos grande parte dela. Sêneca. O amor em forma de gentileza e genuíno interesse. Ainda na conversa sobre como demonstrar o amor, vale a pena estarmos atentos ao exercício desse sentimento. Tudo na vida, e depois dela também, é exercício. Podemos, se quisermos, amar a todos todo o tempo. Como? Pelo respeito, pela atenção e pela gentileza. Relacionando-nos fraternal e gentilmente com todos. Interessemo-nos de fato por todos. Podemos aprender muito com, literalmente, todas as pessoas à nossa volta. Podemos aprender com elas e amá-las. Respeitar, ouvir com boa vontade e responder gentilmente é demonstrar amor ao garçom, ao médico, à aeromoça, ao vendedor, à enfermeira, ao policial, ao fiscal, ao pedinte, ao chefe, ao cônjuge, ao filho, ao pai, ao idoso, à criança, ao estrangeiro, ao vizinho, ao colega de trabalho, ao arrogante, ao antagonista, ao agressivo. A lista é infinita. O exercício de autoaperfeiçoamento, de paciência e de humildade também é. Mas é um exercício fascinante e que nos faz um bem danado. Exercitemo-nos na gentileza. A vida, se desperdiçada no luxo e na indiferença, se nenhuma obra é concretizada, por fim, se não se respeita nenhum valor, se não realizamos aquilo que deveríamos realizar, sentimos que ela realmente se esvai. Sêneca. Culpa, remorso, reparação e perdão. Outro sentimento comum que temos com relação àquele que desencarnou é a culpa. Culpa por alguma coisa que fizemos ou deixamos de fazer. Achamos que agimos errado com aquele que morreu e agora é tarde para pedir perdão. Será mesmo? Será mesmo que agimos errado?
Será mesmo tarde para pedir perdão? Compreendamos que todos estamos ainda em fase de aprendizado. Somos espíritos, por assim dizer, em começo de carreira. Por isso, por falta de experiência, por imaturidade e por ignorância, estamos ainda muito sujeitos a fazer bobagem. Então, ainda que devamos estar atentos para nos aperfeiçoar e não errar muito, saibamos que isso acontece. Devemos também tentar dar o peso real ao que nos preocupa. Por vezes, o que achamos que foi uma tremenda pisada na bola é interpretado pelo outro como um deslizezinho à toa. Às vezes, passamos anos nos culpando por algo que, na perspectiva do ofendido, não foi tão grave assim. E por fim, sempre é tempo de pedir perdão. Mesmo que aquele a quem tenhamos ofendido já não esteja fisicamente acessível a esse pedido de perdão. Não importa. Pedir sinceramente perdão nos ajuda a evoluir. O pedido sincero de perdão trouxe antes uma avaliação do nosso erro, do nosso mal proceder. Trouxe também um saudável exercício de humildade. E ainda é um belo exemplo de humanidade que faz bem a todos aqueles que dele tomam conhecimento. É importante, Maria, que discutamos a relação entre culpa, remorso, reparação e perdão. Culpa. A culpa é um alarme. Funciona como a dor. A dor física é um alarme a nos indicar algum problema de saúde no nosso corpo. Sem ela, como consertar o organismo? Com a culpa é igual. Ela nos alerta para alguma coisa errada, mas nesse caso não no corpo físico, mas na nossa moral. A culpa é o alarme moral que dispara. A culpa nos diz que agimos mal em alguma situação. E o que é agir mal? É agir contra o que é correto e justo. É agir contra o bem-estar alheio. A culpa nos dá o primeiro peso para que tenhamos consciência do erro, mas a culpa em si de nada adianta. Ela é só o alerta. É preciso tratar o problema. Remorso. Se a culpa é o alarme, o remorso é o passo seguinte à culpa. É um raciocínio além da culpa. Já traz em si uma avaliação do erro e um sentimento de arrependimento. Na culpa, assume-se o erro. No remorso, começa-se a pensar que não se deveria ter feito aquilo, que poderia ter sido diferente. Mas também o remorso em si de nada ou de quase nada serve. Quantas pessoas ficam remoendo o problema no remorso, se martirizando, e além disso não vão? Reparação. Se a culpa é o alarme, se o remorso é um raciocínio sobre o erro, a reparação é uma ação sobre o erro. A reparação é o coroamento, a mais nobre e importante parte do processo. É ela, a reparação do erro, que vai nos redimir e, sobretudo, nos educar. É pela reparação de nossos erros que crescemos. É pela reparação que demonstramos, de fato, nosso arrependimento e nossa vontade de reconstruir. É pela reparação de nossos erros que nos reconciliamos com os nossos desafetos. A reparação de nossos erros é a melhor forma de pedirmos desculpas, promovermos o bem e exercitarmos a modéstia. E é ainda pela reparação que demonstramos, sobretudo a nós mesmos, que estamos no caminho certo. A reparação de nossos erros deve ser rápida. Se erramos e percebemos que erramos, dobremos nosso orgulho e nossa vaidade e rapidamente sigamos para reparar nosso erro. Mas se a reparação imediata de nosso erro não foi possível, saibamos que sempre é tempo de fazê-lo. Podemos reparar nosso erro com um simples, mas sincero pedido de desculpas, bom, ou com uma ação concreta no sentido oposto ao que fizemos de errado. Muito melhor. Se tivermos abandonado, acolhamos. Se tivermos agredido, sejamos afáveis e compreensivos. Se tivermos sido intolerantes, sejamos pacientes. Se tivermos roubado, distribuamos. Se tivermos conspirado, tornemo-nos unidos. A reparação é a chave de nosso progresso, de nosso sossego, da caridade e do bem-estar de toda a humanidade. A reparação nos educa. Quando retomamos o erro, quando exercitamos a humildade, nos doamos ao próximo, estamos, na verdade, promovendo a paz. Perdão. Onde entra o perdão nessa história toda? O perdão é algo que não deveria existir. Explico. Querido amigo meu e um dos fundadores do núcleo espírita que frequento, Gerson me disse certa vez uma coisa que me assustou e intrigou, mas acho que ele está certo. Gerson me disse que Deus não perdoa. Como assim Deus não perdoa? Não perdoa porque não precisa perdoar. Deus não se ofende. Quem se ofende somos nós,
que ficamos melindrados com qualquer besteira. Deus, extrema sabedoria, compreende, não se ofende. Deus sabe que erramos por ignorância e que, com o tempo, vamos reparar nossos erros e crescer em sabedoria e amor. Então, como entende, não se ofende. Legal, não é, Maria? Já pensou que bacana quando nós também não nos ofendermos? Seremos como super-homens, invulneráveis. E melhor, se ninguém se ofende, não há mágoa. Não havendo ofensa nem mágoa, não há revide, não há vingança e não há conflito. Há paz. Então, quando estivermos evoluídos, não mais haverá necessidade do perdão. Mas, enquanto isso não acontece, Maria, é importante perdoar. Perdoar aos outros, mais, e a si mesmo, menos. Perdoar aos outros significa se melindrar menos, compreender mais, revelar mais, largar de ser chato. Perdoar a si mesmo significa se estudar, buscar se compreender, corrigir-se, reconciliar-se consigo e não ficar se martirizando. Agora, no perdão, só vale o perdão sincero, aquele que vem incondicionalmente. De nada vale dizer, por exemplo, eu o perdoo, mas nunca mais quero vê-lo na minha frente. Que perdão é esse? O verdadeiro perdoar é aquele que se coloca no lugar do outro e busca compreendê-lo. Perdoar não significa concordar, mas compreender, aceitar a diferença e promover a reconciliação em favor de uma vida melhor. Acontece também, Maria, de um que não perdoou ou não foi perdoado numa encarnação passada vir novamente, numa nova encarnação, junto daquele a quem prejudicou ou por quem foi prejudicado. Eles vêm para refazer a relação danificada, para se perdoarem pela reconstrução, pela reparação. É o caso, por exemplo, daquela mãe muito dedicada que batalha quanto pode pelo bem do filho, o qual não dá muito valor a toda essa dedicação. Provavelmente, o filho foi o mais prejudicado na outra encarnação e ainda sobra um quê de mágoa, de desconfiança e de ressentimento. Ou o oposto, o caso do filho que tem amor e dedicação extremos ao pai, mas cujo pai não reconhece toda essa dedicação do filho. Ali talvez esteja havendo uma reparação. Um pode, por exemplo, ter abandonado o outro na encarnação passada e agora vem se dedicar a ele para tentar reconstruir o amor e compensar o mal causado. Dia desses, estava lendo um livro interessante do especialista em gestão e liderança norte-americano Marshall Goldsmith. What got you have won't get you there. What got you here won't get you there. Qualquer coisa como o que você tem aqui que você não tinha lá. Né? Nada tem a ver com uma discussão sobre a morte ou o espiritismo. Mas ele cita um amigo que tem uma frase interessantíssima sobre o perdão. Diz mais ou menos o seguinte: perdoar é deixar de se iludir com a perspectiva de um passado melhor. Bárbaro, não? O passado não pode ser melhorado, claro. Pensemos então no presente e no futuro, que esses sim podem ser melhorados com nossos esforços. Perdoemos para que possamos deixar essa tremenda âncora que é a mágoa para trás. Magoar-se é um bom sinal de nosso atraso. É egoativo. Aquele cuja inteligência já sobrepuja ao instinto compreende e não se magoa. Amar e perdoar, ou perdoar para amar. Um bom mote para se ter sempre em mente. Se deploras a morte de teu filho, a culpa é do momento em que nasceu, pois a morte te foi anunciada ao nascer. Com esta condição ele te fora dado, este destino o acompanhava desde o teu ventre. Sêneca. O amor é em igual medida para todos. Quanto à expressão de nosso amor para com todos, vale um comentário especial. Chegará o dia, e pode demorar um montão, pois o tempo para o espírito muito pouco representa, em que todos amaremos a todos. Como assim? Hoje amamos os que amamos, os mais próximos. Geralmente o nosso amor, de tão pequeno, não dá para mais que algumas dúzias de pessoas ao nosso redor. Quase sempre, apenas os familiares. O Espiritismo diz que no futuro amaremos a todo mundo, igualmente. Amaremos nossa mãe do mesmo modo que amamos o nosso cliente, o feirante, o professor, o agricultor, o fiscal ou o nosso oponente. O Espiritismo nos explica que temos a capacidade de compreender a todos, e compreendendo aos outros e a nós mesmos, fica fácil amá-los. Somos todos iguais, espíritos em desenvolvimento. Repare, Maria, que olhando
com isenção e total sinceridade, veremos que o que criticamos nos outros ou fazemos igualzinho ou fizemos igualzinho num passado não muito remoto. Compreendendo isso, dá para simpatizar e se solidarizar com todos. Amar o próximo significa isto: compreendê-lo, respeitá-lo, não querer o mal, auxiliar a todos, solidarizar-se, compartilhar, caminhar juntos, não julgar, não excluir. E isso dá para fazer já hoje, no estágio atual de nosso desenvolvimento. Concorda, Maria? E como fazer isso? Como amar a todos indistintamente? Com calma, com atenção e compromisso para com o nosso modo de ser. Basta ouvir a todos, respeitar a todos, buscar compreender seus pontos e posturas. Ser gentil, atencioso, delicado, encorajador. Já pensou quando isso acontecer com toda a humanidade, Maria? Será o fim dos preconceitos, conflitos étnicos e da briga pelo poder. Chegará a hora em que amaremos o desconhecido da rua, amaremos o político e até o presidiário. Penso que, quando chegarmos a isso, talvez não haja mais presidiários nem policiais. É que não haverá mais o mal, nem a necessidade de controle e punição. Cada um, já bem esclarecido e evoluído, será responsável por si mesmo e cuidará do bem comum. Acha isso impossível de acontecer? Parece mesmo, não é? Mas veja que nota curiosa nos traz o jornal inglês The Guardian, de 11 de novembro de 2013. Diz que a Suécia está fechando algumas de suas prisões por falta de presidiários. Anunciaram o fechamento simultâneo de 4 presídios. É ou não é admirável? É ou não é algo que nos enche de esperança? Alguns argumentarão que isso acontece apenas em países desenvolvidos como a Suécia, mas nunca por aqui. Como contra-argumento, ofereço 3 pontos. É um começo, um dia chegará aqui. Ou não foi assim, por exemplo, com a abolição da escravatura, a consciência ambiental e a restrição ao fumo. Tudo que é bom começa em algum lugar e, com o tempo, se espalha. 2. Temos tempo. Essa melhora da humanidade pode demorar para acontecer, mas qual a pressa? Como espíritos, temos tempo, todo o tempo. Se não for para agora, que seja para daqui a 3.000 ou 170.000 anos. A nós não importa. 3. Somos humanos. Antes de sermos brasileiros, somos humanos. O que acontece no mundo com a humanidade nos afeta. Fiquemos então felizes pelo progresso humano, seja ele onde for. Na verdade, antes de sermos brasileiros ou humanos, somos seres do universo. Coexistimos com animais, plantas, minerais e tudo mais que existe. Nesse sentido, qualquer progresso em qualquer recanto do universo importa. Mesquinho seria querer se importar apenas com o progresso que traz benefício diretamente para nós. Isso seria ter visão por demais obtusa. A humanidade tem sempre melhorado, Maria. Basta ver os progressos alcançados da Idade da Pedra para a Idade Média e desta para hoje em dia. O homem avançou em progresso material e também em progresso moral. Hoje, para pegar 3 exemplos bem crus, o homem não pode praticar o canibalismo, não pode escravizar outro homem e não pode estuprar. Na infância da humanidade, em alguns casos bem mais recentemente, essas práticas eram aceitas. Estamos melhor, evoluímos, sempre, lentamente, mas caminhamos. Procura a satisfação de veres morrer teus vícios antes de ti. Sêneca. Comunicação com os mortos. Muita gente vai aos centros espíritas buscando se comunicar ou ao menos saber do estado daquele que ama e morreu. É impossível quem morreu se comunicar com quem ainda está encarnado? Claro que sim. Aliás, é possível quem morreu se comunicar com quem ainda está encarnado? Claro que sim. E isso não é exclusividade do Espiritismo. Muito antes dele, que tem apenas cerca de 150 anos, a história já registrava a comunicação entre os chamados mortos e os chamados vivos. Basta considerar os oráculos, os xamãs, os pajés, as mães de santo do candomblé e uma série de relatos em praticamente todos os livros sagrados de todas as religiões para ver que essa comunicação não só é possível, como também corriqueira. O Espiritismo ficou muito conhecido no Brasil, sobretudo nas décadas de 1960 e 1970, pelas mensagens psicografadas obtidas pela mediunidade de Chico Xavier. Psicografia é uma das formas de manifestação mediúnica na qual o médium escreve sob a influência de um espírito.
Chico trouxe muitas mensagens de esperança e paz, sobretudo para mães cujos filhos haviam falecido ainda jovens. Várias dessas mensagens continham fatos que só o pai ou a mãe e o desencarnado sabiam. Em resumo, sim, é possível obter tais mensagens sobre o estado daquele que desencarnou. Mas o próprio Chico Xavier alertava, dizendo que o telefone só funciona de um lado, de lá para cá. Ou seja, não dá para ficar pedindo uma mensagem específica. Ou melhor, até dá. O que não se tem é a certeza do resultado ou da autenticidade da mensagem. A comunicação específica sobre o estado de alguém que desencarnou só vem quando for, por alguma razão, autorizada pela espiritualidade. Então, o mais recomendado mesmo, Maria, é que não se fique querendo buscar uma mensagem daquele que morreu. Se Deus quiser que saibamos como está o que desencarnou, nos dará ciência da situação dessa pessoa. Por que de fato queremos saber daquele que morreu? Em que isso o ajudaria? É mera curiosidade. Mais importante é orar por ele, desejar que esteja bem e continuar a nossa vida, cuidando dos que por aqui ainda estão. O risco da busca frenética por notícia do morto é de cairmos em mãos de gente inescrupulosa. Fujamos, por exemplo, de gente que cobra por mensagens dos mortos. A mediunidade é gratuita e ninguém tem direito de cobrar por ela. Os que cobram são charlatães. Esses ou são falsos médiums ou são médiums de verdade, mas que estão assessorados por espíritos mal intencionados, mentirosos, enganadores ou, no mínimo, ignorantes. Espíritos sérios, evoluídos e interessados na promoção do bem não trabalham por dinheiro nem aceitam que médiums lucrem, vivam de suas comunicações. Esses enganadores se aproveitam da fragilidade de quem ainda está abalado pela morte de uma pessoa querida para iludi-lo e lhe tirar dinheiro. O mesmo conceito serve para todos aqueles que se valem do apelo do que é espiritual para vender algo, adivinhos, quiromantes e cartomantes. Vale também para os autores de livros psicografados. De quem é a autoria desses livros? Dos médiuns ou dos espíritos que ditaram os textos? Novamente, Chico Xavier é um exemplo adequado. Publicou mais de 400 livros escritos por meio da psicografia. Esses livros venderam e vendem muitos milhares de exemplares. Chico Xavier não lucrou nada com nenhum deles. Nada. Poderia ter ficado milionário, mas optou por viver e morrer pobre. Cedeu os direitos autorais de todos os seus livros para obras assistenciais espíritas. Cedeu porque sabia que os livros não pertenciam a ele, mas sim à espiritualidade que lhe ditara os textos. Esses sim, os verdadeiros autores. Infelizmente, o mesmo não acontece com todos os autores que escrevem via psicografia. Alguns estão bem, mas bem ricos mesmo. Milionários, alegam que precisam do dinheiro para viver e fazer caridade. O Espiritismo diz exatamente o contrário. Não há nele um único profissional que viva do Espiritismo. Todos são voluntários. Todos os que atuam nessa seara têm algum emprego ou outra fonte de receita. Não vivem de explorar a mediunidade. Esses autores que lucram com a escrita espírita, ao sofrerem a crítica por cobrar obra mediúnica, irritam-se, justificam-se, criticam e acabam por abandonar o espiritismo. Passam a se dizer não mais espíritas, mas espiritualistas. Então tá. A morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Norman Cousins, jornalista, escritor e professor americano. Os sonhos. Quando dormimos, nosso corpo dorme, pois é feito de matéria e precisa se recuperar. Mas nosso espírito, que não é material, não precisa do descanso. Ele não dorme. Enquanto dormimos, ou melhor, enquanto nosso corpo dorme, nosso espírito sai temporariamente do corpo. Saímos e vamos nos encontrar com outros espíritos. Vamos ao encontro de espíritos desencarnados ou que, como nós, ainda estão encarnados, mas que naquele momento, durante o sono, estão semi-libertos do corpo. Vamos sempre nos encontrar com quem temos afinidade. Bandidos se encontram com bandidos para planejar ou realizar ações criminosas. Estudiosos se encontram com estudiosos para aprender. Sensuais se encontram com sensuais para dar vazão às suas vontades. Nesses momentos, durante o sono, pode ser também que nos encontremos com os espíritos que nos são caros e que já morreram.
Com eles conversamos, matamos a saudade, nos reconciliamos ou brigamos. Depende. Então, antes de dormir, o que podemos fazer é direcionar nossa viagem. Podemos pedir a Deus e aos bons espíritos que durante o sono, quando o nosso espírito estiver semi-liberto do corpo, estejamos em bons lugares e com boas pessoas. E se quisermos e se for possível, que nos encontremos com aquela pessoa que amamos e que desencarnou. Mas atenção, nem todo sonho é um encontro entre espíritos, não é? Alguns sonhos são apenas descarga mental. Uma curiosidade. Já reparou, Maria, como há dias em que acordamos muito bem e felizes e há outros em que acordamos muito mal? Reparou que há dias em que acordamos com uma boa ideia na cabeça ou com a solução para uma questão que nos atormentava na noite anterior? Pense, por que será que isso acontece? Lágrimas nos faltarão antes que nos faltem razões para chorar. Se não podemos pôr fim às lágrimas, pelo menos devemos reservar algumas. Nenhuma coisa se deve poupar mais do que estas, cujo uso é tão frequente. Sêneca. Velas para iluminar o caminho? Muita gente acredita que é bom acender uma vela para iluminar o caminho daquele que morreu. Faz sentido? Não faz. O espírito não precisa de luz para enxergar. Ele não enxerga com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma, e para isso não precisa de iluminação. O mesmo raciocínio se aplica a qualquer outra crendice. O espírito não precisa de alimento físico, não precisa de bebidas, oferendas ou sacrifício de animais. Se queremos mesmo ajudar quem desencarnou, usemos a inteligência e o bom senso. Se quisermos oferecer algo a ele, ofereçamos nosso amor por meio da oração. O que ele precisa mesmo é de nosso apoio e nosso amor. Pensemos nele dessa forma, dando apoio em sua nova caminhada e declarando todo o nosso amor. Isso, que não é pouco, basta. A maioria das pessoas teme a morte por não ter feito nada na vida. Peter Ustinov, ator e escritor inglês. Fim. Bem, Maria, este foi um livro sobre a morte, mas, se você prestar bem atenção, verá que é, na verdade, um livro sobre a vida. O que tememos por morte, o fim, o escuro, a dor, a ausência, a separação eterna, tudo isso, espero que tenha ficado claro, inexiste. A morte é apenas mais um momento em nossa vida. Alguém já disse que o nascer é uma morte. Ao nascer, como encarnados, morremos na nossa vida no plano espiritual. E ao morrer como encarnados, o oposto acontece. Renascemos para o mundo espiritual. Um vai e vem danado. Viver é maravilhoso. E o bacana é que a vida, maravilhosa, vai muito, mas muito além do que a princípio imaginamos. Espero, Maria, que o que você leu aqui tenha sido útil e que você fique bem.